Que lindo. É o Deleuze? Parecer, né? Começou, gente. Sim. Não, o que eu estava falando é que se não existe sujeito na esquizoanálise, não é o sujeito tradicional da psicanálise, obviamente, mas ao mesmo tempo, se a gente pega todo o trabalho do Deleuze, é uma ideia que tem de mundo, assim, que os corpos, eles se fazem, né? Então, talvez essa ideia de sujeito... Não, eu tô metendo louco aqui, eu só tô falando intuitivamente. Mas é um sujeito que ele é feito de sujeitos, então não pode ser entendido unicamente, sabe? É um treco fechado. Uma instância... Uma substância... sim. Porque aí tem a coisa do devir, que tem, né? Que tem toda aquela coisa nietzschiana dentro dele. Pode ser entendido Pode nesse ser por aí. Uhum. Eu também não sei dizer. Eu sempre fiquei com essa questão. Porque já foi difícil para mim entender o que era dizer que o sujeito não é o sujeito da consciência, mas o sujeito do inconsciente. Porque na psicanálise é isso, né? E aí, de repente, a psicanálise fala, não, assim, pelo menos esse autor, né? Nesse momento, nessa fala dele, quando eu perguntei para ele, ele fala, não existe sujeito na esquizoanálise. Eu falei, ué? E aí? Ué? Porque abalei seu mundinho frágil, Laís. Abalei seu mundinho frágil. Quem sou eu? O que é isso que pensa? Porra, Descartes, sai da minha cabeça. Mano, teve um dia que eu levei pro Lucas isso aí. Eu falei, cara, eu tô muito cartesiana. Né? Mas então, a Carol me volta para isso, volta para essa coisa de exatamente. Eu penso, logo eu existo, tá ligado? Tá muito incorporado na nossa tradição ocidental pensar nesses termos. Por isso que quando alguém fala não existe sujeito, é um negócio absurdo, né? Dá até um mal-estar, né? Então, mas o Foucault não tem isso também, o negócio? Que não tem o sujeito não existe, alguma coisa assim? Ele fala da morte. Sim, toda essa discussão que tá rolando ali na França no contexto que o Foucault tá escrevendo também, que o Deleuze tá escrevendo, o Barthes, né? A questão da morte do autor, até o movimento arqueológico que o Foucault faz de juntar um monte de texto, né? De ir no arquivo um monte de texto, pouco importa quem está dizendo isso. A coisa do gênio não existe, não é um indivíduo, mas, por exemplo, uma discursividade, né? Uma estrutura discursiva. Exato. Será que a genialidade ela vem da descontinuidade? Não sei, eu acho o gênio é um trem que já passou, assim. Aquela ideia do gênio. Vocês acham que existe algum gênio? Eu acho que não. Eu também. Como assim? Gênio? Pessoas geniais, você acha que existe? Não. A galera somos contra os gênios, mas né? quem curtia essas paradas era só alemão, né? Os idealistas, como é que é? A galera do romantismo. Eles curtiam essa parada, né? Essa apagação é bem alemão, o Kant fala isso. O Nietzsche, ele se achava um gênio. O Nietzsche também fala? Ele não fala, mas ele é Mas ele escreve porque eu só tomou. Eu tô foda. Ele é bem mas ele tinha um intuito, eu acho, ele se comportava daquele jeito. Sim, mas assim, eu não acho não, mano, não acredito nessa, porque se a gente pensa que tem essa ideia de gênio que tá fora da cultura, sabe, é um treco que não importa as influências da estrutura social no sujeito, ele ainda assim tem um elemento intrínseco, transcendental, que faz ele ser daquela forma. E a coisa da originalidade, né, tipo assim, de... Não acho, não ter uma sacada, não tem como, cara, você faz parte de uma... e aí vem o estruturalismo, né? Tem uma estrutura e você é constituído dentro dessa... Você não poderia falar outra coisa, é a questão do Foucault novamente, né? Não é possível dizer outra coisa dentro da estrutura. Aí a gente descobre... se você nega a estrutura, é porque a estrutura ainda te permite negá-la, entende? Então, sim, exato. Bom, e aí, mas tem um problema, porque é o problema, por exemplo, que a galera... Esse é um ponto muito bom. O Sartre vai tretar com o Foucault por causa disso, né? Se não existe um sujeito liberdade, coisa de liberdade. E aí? Como é que a gente pensa os processos históricos, as transformações, se o sujeito não vai... o Sartre fala conceito... Relações de forças, né? Sim. E aí, quando a gente vai pensar em forças no Foucault, a gente não vai pensar realmente nas pessoas. A gente vai pensar nas discursividades, nas práticas, na subjetividade também. Que é a estrutura. Então, aí ele vai ter um terceiro momento que ele vai dizer que tudo que ele está querendo fazer é a história do sujeito. Mas como uma invenção, né? Como o sujeito é constituído, né? Como a gente como hoje, como sujeito. Hoje. Isso é bem definido, é bem definido. É sempre histórico. É sempre histórico.
Então não diz respeito à ideia de sujeito isolado, genialidade, né? Uma coisa separada da estrutura social. Pelo contrário, né? Se, por exemplo, a gente concebe a ideia de gênio, é porque na nossa estrutura tem esses signos que nos permitem pensar dessa forma, né? Eu sou mais dessa vibe, assim, eu sou bem contra o sujeito, na verdade. Eu sou bem contra o sujeito também. Nossa, eu sou muito. Mas como é que vocês são contra o sujeito no dia a dia? No dia a dia? Como assim, galera? Só perguntar. Me passa a fórmula mágica. Mas qual que é o termo da sua pergunta? Eu não entendi. Cara, eu quero que vocês tentem falar sobre isso. Eu não sei qual é o teor. Eu tô tentando saber também. Mas no dia a dia, como é que vocês são contra o sujeito? Eu acho que é mais uma posição teórica do que uma posição. É uma posição teórica? Mas pode ser uma posição ética, por isso que eu perguntei qual teor. Pode ser os dois, eu quero os dois. Eu diria que é política, principalmente democrática, porque assim, pensa na rede social. É um treco assim, a internet e as plataformas que vieram a existir. Para você ter acesso a essas plataformas, as vias de acesso são individuais, certo? Você faz um perfil, todo um token seu, real. Então, é uma sociedade que já está pressuposto que as pessoas são indivíduos, né? E isso quer dizer o quê? Que as pessoas, elas acabam existindo online, e o mundo é digital hoje em dia, né? Tá tendo essa desmaterialização. Elas acabam percebendo o mundo, não coletivamente, mas individualmente. E isso tem problemas seríssimos para a política, né? Porque não é possível mais ação em massa. Então, eu diria que no dia a dia eu tento perceber. Eu não sei se eu não falo com as pessoas sobre isso, não critico, mas como a rede social é algo que está muito na gente, eu tento, através da rede social, perceber que no final das contas os indivíduos que estão ali não fazem sentido, entendeu? Porque o mundo não é dessa forma, entende? Politicamente falando, a individualização é a morte da política. Sim. E eu acho que é bem fácil pensar a inexistência do sujeito na rede social. Mas a gente envolve pensar o que é o virtual, o que é o real. Não, é real. O virtual é real. Eu acho que o virtual é uma nova ontologia. Eu acredito que é Eu também acho. Eu queria muito pensar a presença. Pensar. Não, mas tem gente. Eu tenho um vídeo, eu vou mandar para vocês. O canal Transe, que é um canal de uma galera do Rio Grande do Sul, sabe? Adoro esse canal. Eu gosto também. E eles fizeram um vídeo essa semana sobre o multiverso. Que legal, metaverso. A metaverso, que é essa nova... eu quero muito, porque eu tenho tentado muito nisso. Antes do metaverso, eu estava fazendo a disciplina de estágio 1 e era para falar sobre educação, né? E a filosofia. E eu falei, cara, não tem como falar disso sem falar desse contexto da pandemia e dessa experiência do ensino ser remoto, né? E aí eu entrei no meio do texto, um texto que era para ser só, tipo assim, eu falei, Bergson, Bergson, vai pensar o tempo. E eu fiquei assim, cara, a gente precisa escrever, cara, a gente precisa começar a escrever juntos. A gente tem que começar a escrever, cara. Sério. Mano, olha o vídeo que eu mandei. Eles estão discutindo sobre o metaverso e toda essa desmaterialização do corpo, a consciência estendida e tal. Nesse sentido do monopólio, né? Porque o Facebook, a empresa mãe, ela quer ser pioneira nesse sentido. Mas a gente sabe que a estratégia do Zuckerberg foi só uma estratégia de marketing. E eu acho muito difícil que isso vingue. Mas eu acho que isso está no horizonte. Como assim, marketing? Porque ele fez um rebranding, né? Da marca. Antes era Facebook, tudo era Facebook. E aí, o Facebook tá muito na merda por causa de todas essas questões que precisam ser pensadas, né? No Instagram, questões de algoritmo, microtargeting, sabe? O uso político dessa nova tecnologia. Tá rolando isso, é recente. Uma funcionária dele que saiu da empresa e denunciou altas coisas, né? Ele tá muito fodido. Ele tá muito fodido. E aí, o que ele faz? É uma estratégia de marketing. Ele falou, olha, vamos mudar, agora não somos mais Facebook, somos Meta. E a gente tem essa outra coisa que nós vamos fazer, um universo, não sei o que, sabe? Isso é marketing. Eu estou trabalhando numa empresa de marketing. É isso que está acontecendo. Ele está fazendo Entende? É só isso. E eu acho que não vinga, mas eu acho que porque eu acho que talvez isso já está acontecendo. E talvez não aconteça dessa forma tão absurda, tipo, como uma coisa mais. Como
Como é que chama aquela série da Netflix? Black Mirror. Talvez não... O Black Mirror coloca isso na elevada potência, né? Mas se a gente vamos tentar... Mas isso já tá isso já tá acontecendo, entendeu? O Black Mirror, na real, ele só pega muito reais e coloca uma tecnologia no meio. Porque todos os tramas são tramas muito da vida real, assim. Eu acho que a gente já tá nessa dinâmica de uma outra realidade. NFT? Então, o que está acontecendo? Isso diz respeito ao capitalismo. O mundo, ele está altamente tecnológico, né? A gente depende de máquinas. E a internet, como ambiente virtual, ou seja, não material, ela está cada vez mais ficando ontologicamente, digamos, potente, no sentido que está começando a se estruturar um mundo que não é material. Então, por exemplo, a ideia de posse privada já existe na internet, que são dos NFTs. A ideia de token, tipo, você vai poder estar ali de corpo e alma, literalmente. Não é você daqui usando o mundo de dentro, mas você vai estar lá dentro, né? Então, é como se a nossa percepção, o nosso corpo, esteticamente, estivesse sendo sugado para dentro dessas máquinas. Vocês assistiram o vídeo do Mark Zuckerberg, do lançamento do Meta? Não. Cara, depois vocês procuram, é um vídeo longo, é tipo 1 hora de vídeo, mas é muito louco, tipo assim, o cara... é preciso pegar esse vídeo e fazer uma análise filosófica do que ele tá propondo, porque essa coisa do dinheiro e do dinheiro digital, né, da moeda digital, e aí o discurso dele é do tipo... nós vamos criar novas profissões, porque a gente vai precisar de gente que saiba produzir objetos não materiais que você pode adquirir para compor o seu espaço virtual. Mas é isso, você entende que é a desmaterialização do mundo. Entendeu? É muito louco, cara. Assista um vídeo do Zuckerberg. Eu vou ver. Desmaterialização. E aí, a grande questão é como que fica o mundo material. E como é preciso voltar para Marx, né? Também. E voltar para muitos lugares. Voltar para muita coisa. Muita coisa. Não, mas aí que tá. Como fica o mundo material? O mundo material, ele fica doente, né, Laís? As pessoas estão doentes de tanto usar a internet. Quem? Mas eu penso, não sei, eu ainda queria chegar em outro nível de compreensão dessa coisa. Né? Tipo, será que dá para pensar em termos de material e imaterial? Será que vai fazer sentido isso? Entende? É que os conceitos e como é que a gente entra definidos, né? Porque se você está no metaverso, e aí você pode adquirir, comprar, e pode ter coisas, você pode ter uma casa ali, e dentro dessa dinâmica, de alguma forma, enfim, a materialidade e a realidade, sabe? Essa questão do real, para mim, é a mais delicada para entender nesse contexto. Assim. Sim. Parece que a gente estuda, né? Para tentar entender alguma coisa. Vamos botar o vídeo do Zuckerberg pra gente ver? A gente pode pôr, mas ele é muito, muito longo, assim. Dá pra gente ver ele é quase 1 hora. Nossa. É mais de 1 hora, eu acho. Dá pra pôr umas coisinhas. Pera aí, vamos ver aqui, eu vou colocar pra gente. Eu tô procurando aqui, mas procura aí que eu acho que é melhor, o computador é meio travador. Muito fácil. Mas sei lá, eu acho que achei, tem 1h17. Vamos ver o início e algumas partes picadas. E aí ele vai, tipo, chamando vários profissionais que estão, que são a equipe que estão pensando junto com ele, né, o Meta. E aí a galera chega e vai... Aí tem a parte que a gente tem que assistir, é a parte que ele chama uma professora, tipo, uma historiadora, uma pessoa bem intelectual, assim, e ela falando, imagina você estudar, podendo voltar aos gregos e sentir como se você estivesse ali em Atenas. Ela fala isso? Sim. Rola uma parada bem assim. E aí é muita coisa de tentar convencer. E como é que isso vai? Tipo, os historiadores não conseguem... Mas é interessante, sabe o que é louco? Ele vai chamando, ele chama o cara dos videogames. Tipo, imagina você jogar estando lá dentro. Aí a gente vai lá e fala assim, beleza, massa, ok. Mas aí quando chega a intelectual, a professora, e aquilo me tocou, eu falei, cara, imagina isso. Mas como, amiga? Quem vai construir isso? Eles. E a gente? E a gente também. Porque a gente vai dizer como é que é.
Imagina você conseguir voltar para uma ética. É muito louco, é muito louco. Será que é possível? E eu acho que a gente ainda não... É difícil entender o que é essa proposta. Porque é nova, é uma coisa muito nova, sabe? Amiga, cafezão que eu tô olhando. Você pega e você... O que vocês estão fazendo aí na cozinha? Café. Eu precisei fazer um café. Só tô avisando pra Laís que tá bem forte. Bem forte mesmo, gente. Eu acho que tá muito bom. Eu quero poder encostar minhas costas aqui. E vou pegar aquelas outras cadeiras lá. Amiga, a gente tá aqui só arrumando. Não, é porque tá bom. Parece que se a gente estivesse fazendo um grupo de estudo, nós três juntas, não no Meta, se você estivesse aqui também real, a gente ia estar nessa coisa, né? Super movimentando, assim, eu acho. Sim. Você tá sentadinha lendo um livrinho. Então, é outra dinâmica mesmo. E aí, cara, é muito louco. Como que fica o corpo? O corpo. Total, né? Então, eu acho que vai ficar degenerado, vai ficar atrofiado, vai ficar... Porque, assim, eu acho... A gente vai se alienar totalmente na coisa? A gente vai deixar de comer? A gente vai ficar lá assim? Eu acho que sim. Ou a gente vai comer qualquer coisa e vai sentir gosto de outro. Não sei. Tipo isso, não, eu acho que é bem distópica, sabe? Por isso que eu acho que a ficção científica tem um poder didático nesse sentido, porque a ideia... Por exemplo, aquela concepção de hiperstição, não sei se eu já falei para vocês, da galera lá do Nick Land, do CCR, o grupo de estudos deles que estudavam cibernética na década de 90, eles cunharam um conceito que chama hiperstição, que basicamente, né, eu tentando explicar pobremente, mas hiperstição seria que a crença de que toda a ideia de ficção científica, na verdade, ela não é ficção, ela é a própria realidade da coisa vindo a existir a partir da ficção, mas ela já está concreta no mundo. É como se a ficção científica ela viesse a existir, ela tivesse o poder de concretizar as coisas no mundo. Assim. Então, o conceito de ficção é alterado, porque na verdade é realidade, não é ficção. E eles chamaram isso de hiperstição. Então, por exemplo, eles usam muito a ficção científica para compreender as mudanças tecnológicas no corpo. Que vão ter no corpo. Desculpa. Que a gente se desconcentrou. Que eu tava fechando a xícara com a tampa do açúcar, e daí foi tão explícita essa cena de confusão mental que a gente teve que... Eu queria ter feito isso. Eu nem vi o que eles fizeram. Desculpa, amiga. Pode retornar. Pode voltar. Não, era mais isso assim, que na verdade, tipo, ficção científica, tudo que a gente vê de ficção científica, na verdade, não é... Aquela coisa vai vir a se concretizar conforme o capitalismo for avançando, entendeu? Ideia de, por exemplo, física quântica. Quanto mais se entende sobre física quântica, mais a ideia de teletransporte se torna possível. Mas a gente acha isso muito louco, porque a gente não tem essa experiência ainda, né? Mas quando tiver essa coisa rolando, tipo, as pessoas vão continuar vivendo normal. Ninguém vai parar e falar, meu Deus... Estamos em Mas então, por isso que eu acho que a nossa geração tem um valor epistêmico para a humanidade. Eu acredito nisso. Eu também acho. A gente mas os astros dizem isso. A gente nasceu num período que Saturno... Não, é verdade. Porque, para pensar. Porque a gente nasceu numa época na qual havia... A internet estava crescendo. Então, a gente tinha a relação com os nossos pais que viveram num mundo sem internet, sem toda essa parafernália tecnológica. E, ao mesmo tempo, a gente cresceu com essa parafernália tecnológica. Então, são dois entre mundos. Porque quem nasceu depois da gente não vai conhecer o mundo. Mano, vocês não lembram de ir para entrar na internet que era coisa de escada pelo telefone? De escada, sim. Tinha que usar de madrugada. Vocês lembram disso? Ficava mais rápido. Durante o dia era impossível. Olha, a Camila nem lembra. Vai, Camila, vai se ferrar. Não lembro. Para entrar na internet, eu nunca fui muito ligada à internet, assim. O meu primeiro computador foi esse aqui, inclusive, né? De eu usar. Eu fui muito ligada. O computador lá de casa, tipo, eu usava assim para usar o MSN, tipo, não...
Tanto que eu tenho essa grande questão, assim, com tecnologia que eu não gosto muito, não, sabe? Eu não sei lidar muito bem. Eu também não sei, mas olha só que louco. Na minha casa todo mundo é muito pirado nisso. Meu pai é muito cabeção. Meu pai é tipo o professor Pascoal, assim, ele inventa várias coisas. E é burro também, porque ele podia ser rico patenteando as coisas que ele cria. E aí ele é muito, tem muita inteligência com essas paradas tecnológicas. Minha mãe tinha uma escola de informática. Ela teve uma escola. Então, assim, eu aprendi. Meus irmãos são muito craque de tudo, eles conseguem fazer tudo. Eu fiz uma recusa e parti para o analógico. E aí, tipo assim, eu vivo em guerra com isso. Eu sei usar, cresci com isso, sempre tive acesso. E o meu uso é muito limitado. Eu uso, tipo, o documento para escrever, um site para ver filme, não sei baixar filme, não sei baixar programa. Eu uso o Python Online, gente. Eu podia baixar, tá ligado? Eu não sei baixar. Mas então, quem nasceu depois da gente, mesmo que se não quisesse ter acesso, você tá sendo obrigado a ter acesso, porque as relações humanas elas estão sendo baseadas nisso. Entendeu? Não tem como fugir dessas coisas, então, inevitavelmente. E na pandemia a gente nunca deixou de socializar. Sim, a gente viu uma nova forma de socialização. Uma nova forma de socialização. Isso é muito... E existe, mediada pela máquina. Existe gente que pensa isso já, né? Tipo, essa coisa da socialização a partir do virtual e tal. Só que eu ainda acho que é preciso chegar num outro nível ainda dessa experiência. Não, o real tem camadas, né, Laís? O real tem camadas. Conforme a gente chega numa, daí que a gente vai para outra. Mas, enfim. Coloca um pouquinho aí desse vídeo aí do Mark. Vamos ver. Marquitos. E é muito ruim, cara. Os americanos são muito ruins, eles não sabem nem atuar, assim. Ele é muito... e dá uma... Ele é reptiliano, cara. Olha como ele é reptiliano. Hey, and welcome to Connect. Today, we're going to talk about... I want to share what we imagine as... Viu? Ele é judeu, Zuckerberg, vocês sabiam? Ele é alienígena. As pessoas falam, né? Esse corte de cabelo não favorece muito, realmente. Sabe, ele parece um cara do século, sei lá, 18. Imagina ele vestido com uma roupinha bufante e tal. Ele é estranhíssimo, né, mano? Ele é muito e a mulher dele, ele casou com uma chinesa. Ele é muito europeu, né? O olhar dele é claramente europeu. Norte-americano é um povo estranho. The experiences you'll have, the creative economy we'll all build, and the technology that needs to be invented, as well as how we're going to all do this together. The basic story of technology in our lifetimes is how it's given us the power to express ourselves and experience the world with ever greater richness. Back when I started Facebook, that mostly meant text that we typed on computers. Não, uma coisa que me incomoda muito, antes, já para falar merda em cima, é essa positividade forçada que eles têm para atribuir a esse novo mundo. Sim. Sabe? Como se tudo que eles estivessem criando fosse bom para a humanidade. Assim. Então, é uma relação a crítica, né? muito ingênua, inclusive. Achar que o humano tem poder sobre o que ele cria, porque não é verdade, né? Mas, e aí eu estava vendo uma outra parada esses dias também sobre uma ideia, uma hipótese de que a tecnologia é o último estágio da evolução. E que se a gente for pensar outras formas de vida, não baseadas, por exemplo, no carbono, né? Que existam em outros planetas, no universo, assim, talvez existem formas de vida que são tecnologias, que é um estágio do processo de evolução mesmo, e que a gente pode chegar nisso, a gente está caminhando para isso, sabe? Mas daí a ideia de tecnologia que você está falando é uma concepção de tecnologia do Ocidente, porque, por exemplo, tecnologia, tipo, o que é tecnologia, né, mano? Sei lá, um machado é uma tecnologia, não é? Sim. Então, uma concepção de tecnologia muito restrita a modernidade, né, a ciência, digamos. Estava fazendo uma disciplina, um curso também era o Cupani, sobre tecnologia, sobre técnica e tecnologia. Técnica, no final das contas, sobre isso. Tem vários autores que tratam dessa questão, né? É bem interessante. O Heidegger fala, né? Da instrumentalização, né, das coisas. Tá? Mas ficou um debate relacionado ao capitalismo também, né? Até por causa da Revolução Industrial, né? Porque quando a gente pensa em tecnologia, pensa Revolução Industrial, né?
Então, acho que é daí que vem esse conceito, né, de tecnologia, mas dá para se entender o conceito de várias formas. Pode pôr? Pode. Se vocês quiserem parar, eu paro, tá? Se vocês for. Phones with cameras, and the internet became much more visual. And recently, as connections got... Enquanto tudo isso é extremamente visual, né, cara? Mas é sobre isso, mano. É um hiperestímulo, né? Olha o quanto a gente consegue. Mas é quase como se o desejo fosse visão, sabe? E por isso que a questão é onde fica o corpo, porque a gente não é só visão. Tipo, São a gente vai experimentar a sensação desse outro. A gente vai... E aí tem uma Mas uma o quanto as sensações que, tipo, hoje em dia estão extremamente ligadas com ou a escuta ou a visão. E aí a sensação. Tipo, e aí vocês já usaram aquele negócio do Google que você consegue pegar um animal e ver um animal em 3D assim na sua sala através da câmera do celular? Vocês já viram isso? Imagina fazer isso com pessoas. Eu fiz isso e eu coloquei um tigre na minha sala. E aí o tigre faz... É um bicho enorme, meio que em tamanho real. E aí tem um momento que ele ruge, assim... E eu tomei um susto. Olha isso! Eu fiquei com medo. Aí, cara, tipo assim, massa, eu com o celular assim, e aí, tipo, parece que ele tá ocupando um espaço real. E aí você faz assim, tipo, pra passar, pra você não encostar nele, sabe? Você toma um cuidado pra não chegar perto, entende? É muito louco. Imagina com pessoas, tipo assim, trocar uma ideia com uma inteligência artificial do Foucault. Ou do Nietzsche. Vai dar pra fazer, certeza. Super! Eles vão dar aula de novo, só que de forma virtual. Porque assim, é aí que tá. Igual a Laís mostrou. Você só podia ver o bicho por causa da máquina. Então, quer dizer, é uma dependência que a espécie humana tá criando com a máquina. E é aí que tá o perigo. Porque a gente já... Isso está no Marx, o fragmento sobre as máquinas. O homem, ele... com o capitalismo, né, a sociedade de mercado e a tecnologia, ele está submetido à ordem da máquina. A gente precisa ler esse texto do Marx no próximo. Eu li com o Nicolai e com o Sérgio, porque a gente faz uns encontros também. E daí, quer dizer, a humanidade, no sentido de espécie, já está submetida à máquina. Faz muitos tempos, na verdade. Só que cada vez mais isso está acontecendo, né? Até o ponto de perder o controle, assim. Porque, quer dizer, a máquina que governa os nossos sentidos, que possibilita relações, entende? Não é mais uma relação direta entre humanos, é um negócio que é muito difícil. É mediado, completamente mediado. Isso porque a gente não tende a pensar isso como máquina, né? A gente não tende a pensar o celular como máquina, ou o computador como máquina. Mas já é uma extensão nossa, né? Praticamente. Mas é uma máquina, entendeu? Igual e como isso interfere na própria definição de humano, né? Que nós não somos só seres biológicos mais, porque a gente criou uma dependência, como se as coisas fossem extensão do nosso próprio corpo, o celular é uma extensão, né? E aí, tipo, o que é o biológico, o que é o não biológico, sabe? Esses limites são muito, muito questionáveis. Não, E qual é a intenção do Deleuze-Guattari em falar em máquina, quando fala da gente? Máquinas desejantes? Não sei dizer, não sei. Eu acho que não é só da gente, Camila. Ele tá. É por isso que eu falo, eu tenho. Ele não bota só a gente, é verdade. É tudo, tá ligado? E eu acho só que, como ele também tá falando muito do capitalismo, eu acho que ele acaba introduzindo esses termos para dar o contexto, né, de crítica ao capital. Né? Ele é um homem de seu tempo, como todos os filósofos, né? Porque... E é uma provocação do caralho, né? Transformar tudo em máquina. Então, mano... Bem ocidental, né? Também. Porque, olha que interessante. Essas patologias aqui cada vez mais são enxergadas na nossa sociedade, que é tipo depressão, ansiedade. Eu vejo elas como um resultado da maquinização do corpo humano. Quer dizer, a gente está começando a operar como máquinas reais, num ritmo, um ritmo não humano, digamos, sabe? É um ritmo não humano de trabalho, de relação, e, portanto, é um momento de transição da cognição mesmo, assim, a gente está começando a trocar o modo de existência no mundo, assim, a partir dessa aceleração mesmo. Sim. E tem um outro livro ali, mas o Nicolai me deu um livro chamado Aceleração, que é desse tamanho, assim, ó.
Deixa eu mostrar para vocês. Leia aceleradamente. É sobre a ideia de aceleração do tempo na modernidade. Peraí. Eu ia falar sobre isso, como que a experiência como que essa experiência surge num contexto e num momento histórico muito específico, que é quando acontece, né, a Revolução Industrial. E aí tem um podcast muito legal também sobre o Darwin. E aí, num dos episódios, a galera vai falar desse contexto, né, da galera saindo das cidadezinhas, indo para Londres, e como que as pessoas começam a sentir, tem muito registro, inclusive literário e tal, dessa angústia, né, de estar num lugar de não se ouvir mais o barulho dos bichos, dos pássaros. E não ouvir o silêncio, né? O silêncio, que é importantíssimo. Sim. Isso surge num momento, assim, bem... Olha só que bonito. Como é o autor? Harmut Rosa. Eu acho que livro amiga, bota um capítulo desse livro pra gente ler um dia. Se chama Aceleração, a transformação das estruturas temporais na modernidade. E daí, só para vocês terem uma ideia, porque eu acho que é bem interessante. Sim, lê. Mas assim, é possível imaginar um mundo em que os avanços tecnológicos possibilitassem aos humanos uma enorme economia de tempo. No entanto, o efeito inicialmente libertador e fortalecedor, que essa porra aí tá falando, da aceleração social moderna, que está conectado com o aumento da velocidade técnica de transporte, comunicação e produção, ameaça se transformar em seu oposto na modernidade tardia. Diante da emergência do tema, esse livro constitui uma tentativa de compreender sistematicamente a aceleração da dinâmica das condições sociais, debruçando-se sobre as causas e os impactos dessa escalada. Então, basicamente, eu não sei qual vertente, mas pelas referências tem bastante coisa de filosofia alemã, e tem muito Nietzsche também, e tem... os teóricos críticos. Aquele canal Trans, eles trazem sempre muitos autores alemães, né? O professor. Mas a galera tem discutido muito isso. Inclusive autores de, tipo assim, autores de filosofias não ocidentais, que meio que se apoiam, assim, numa filosofia heideggeriana, para pensar... Não, é interessante, né? Eles usam bastante coisa mesmo. Mas é interessante porque esse tema, tipo, a teoria do aceleracionismo é isso, o nome vem daí. Assume-se que a estrutura ela está sendo acelerada em alguma direção, né? Qual? Então, tudo se acelera, os corpos... Mano, tem gente que não consegue ler um livro, tá ligado? Eu, e aí a gente essa gente sou eu, às vezes. Não, mas tipo, criança, sabe? Sobre o tempo, né? O tempo das coisas e o nosso tempo. E como a gente está submetido a uma lógica do tempo que é completamente adoecedora. E quando falam que não é mais sobre tempo, e sim sobre espaço? Porque com a multiplicação de espaços, você não vai conseguir passar por todos eles. Imagina a angústia disso. É o que a gente sente. Esse vídeo aí do Zuckerberg me gerou uma angústia muito grande. Tem uma cena que é das meninas. Imagina não poder viver isso. A menina tá tipo em casa, e aí de repente ela recebe uma mensagem da amiga falando: vamos no show de não sei quem. Aí ela fala assim: esse show é na puta que pariu, como é que eu vou? Aí ela tipo manda o endereço pra ela, e de repente ela tá no show do cara. Aí no show ela recebe uma moeda, um negócio de acesso VIP para uma festa que vai ter depois, e aí de repente eles estão na festa que vai ter depois, e aí eles começam a ver outra coisa, estão em outro espaço. Tipo assim, você vai transitando muito espaços o tempo inteiro. E olha, e aqui tu vai criar um espaço completamente outro, porque uma coisa, o espaço é uma coisa. Assim, vou tentar elaborar o que eu tô pensando. Isso aqui, o vazio é um espaço. Isso aqui com coisa é outro espaço. Isso aqui sem uma geladeira é outro espaço. Um espaço sem uma pessoa, sem uma consciência. Eu sempre fico fritando nisso. Por exemplo, espaço da casa sem uma consciência, sem um humano. Tipo, esse espaço... Qual o estatuto? Ele tá lá. Ele só não tá sendo percebido, mas ele tá lá. Assim como muitos têm. E será que tem outras percepções? Fazendo um lance bem aleatório, uma coisa que eu gosto é de quando eu fazia isso, infelizmente esqueci e não faço mais. Mas quando eu tô muito nervosa, eu volto pro espaço da natureza que tem lá em Caçador, e eu imagino as gotas de água caindo sem ninguém ver. Eu imagino a cachoeira funcionando, mesmo quando eu não tô lá. Tipo quando assim, uma árvore cai no meio de uma floresta e ninguém... É interessante. Exatamente. Tipo, eu me desloco pra esse lugar do tipo... a cachoeira tá lá, sabe?
O que eu senti lá, tipo, não sei. É uma presença, assim, às vezes eu sinto isso também, de tentar imaginar o que é essa casa sem mim aqui, sem a minha presença. Tipo, qual presença habita esse espaço? Que tipo de presença são essas das coisas? É incrível. O espaço da cachoeira é incrível sem mim. E tem vida, né? Total, ele é lindo sem mim. Ele é... Mas aí, pra comigo dá até um desestabilizado no lugar. Mas pra achar lindo, você tem que estar lá. Você tem que saber que esse lugar existe. Não, mas eu consigo ir pra lá sem estar lá. Bota fé. Tipo, tá, isso aqui que eu falei, talvez não... Mas você consegue não quis fazer lá, uma frase de efeito, entendeu? Mas você consegue estar lá e não... Quando eu tô lá é diferente. Quando eu tô lá, as coisas têm uma desarmonia. Você mas só consegue estar lá não estando lá porque você já esteve lá, não é? Você já viu, você já teve uma memória da coisa. Por isso que a minha questão é possível estar e, tipo, estar lá, mas estar ausente estando, sabe? Tipo, sei lá, como pensar essa possibilidade, né? A experiência de pensar a casa vazia estando na casa. Como é que é essa casa? Pensar a casa vazia, porra. Essa pirâmide é mais poética do que filosófica, sabe? Sim, mas tem valor filosófico. Mas tem valor, sim, porque a coisa da presença tem sido muito, muito recorrente, assim, nas minhas fritações mentais mesmo. Essa dinâmica da presença e ausência, né? Os corpos que ocupam o espaço. Da minha consciência das coisas e de pensar as coisas como tendo uma consciência também, de certa forma, né? Tipo, a geladeira fala comigo às vezes. Isso aí é ameríndio, a gente tudo tem agência, não só humano. Pois é, sim. Eu tenho essa coisa muito frita com a geladeira. Minha geladeira, ela fica em silêncio muito tempo, de repente ela começa a fazer um barulho. E como eu fico sozinha muito tempo em casa, às vezes eu sinto que a geladeira tá tentando se comunicar, assim, é uma experiência quase de loucura. E aí, tipo, eu já tive experiência eu tô parada, assim, aí a geladeira começa e eu fico tipo, tá, o que é? O que você quer, amiga? Fala aí. Ah, boa. E aí é uma companhia também. Eu acho bem interessante isso. É uma companhia. O barulho Não só barulho. É o inorgânico, né? Sobre isso. São materiais biologicamente sem vida, só que ao mesmo tempo dá para, né, a gente assumir uma agência nessas coisas. É a nossa imaginação, no final das contas. Mas, por exemplo, os ameríndios têm isso. O animismo do Philippe Descolat, as pessoas têm relações com os bichos, com as pedras, tipo, a onça pode ser o pai de alguém, sabe? Nesse sentido, assim, é uma relação igualmente... Não o pai do sujeito de desejo, né? Não o pai do sujeito de desejo. Seu primo pode ser um macaco, entendeu? Pode ter mas como pensar isso como, tipo, pensar isso num meio natural, digamos assim, acho viável, mas como pensar isso considerando as coisas que a gente produz, né? Tipo, uma mesa, uma geladeira, sabe? Como se aparentar com essas coisas? Uma vez eu escrevi esse textinho, é bem curtinho, eu queria muito ler para vocês. Tudo que existe grita ou sussurra. Me atento à sintaxe das coisas. Aguço o ouvido para silenciar o mundo de dentro. Consolo a companhia adulta que me fazem a geladeira, a máquina de lavar, os móveis. Aprazo o diálogo maduro que estabeleço com seus chiados e estalidos. Queria, como eles, lançar o pensamento mais adiante na região do não dito. Queria, como eles, pensar sem linguagem. Mas não sei pensar sem linguagem, só sei sangrar na presença do divino. O que quer dizer se eu não só sei sangrar na presença do divino? Eu não sei também. Como é que é? Não sei, mas é porque eu penso que o silêncio, o silere, que é o silêncio a partir de onde toda significação se torna possível, é a coisa do divino, sabe? É um silêncio divino de onde tudo surge, né? Não divino teologicamente falando, como Deus, uma coisa, mas como o uno, né? De onde tudo surge e emerge. E pensando um tipo de ontologia. E pensando num tipo de ontologia que vai pressupor que a existência das coisas depende do nome das coisas, né? E aí isso também tem uma parada dos ameríndios, né? De como que o nome que é a substância metafísica. Então você tem um nome, e aí a coisa
dos povos estarem relacionados tá relacionado ao nome e o processo de colonização envolver, misturar essas pessoas a ponto delas esquecerem esse nome. Porque quando o indivíduo morre, digamos assim, o que volta para o outro plano, para um plano metafísico, é o nome. Você ganha um nome quando você vem para a Terra, esse nome volta quando você morre. Sua materialidade vira outra coisa, vira tipo alguma coisa que é natural. Mas o nome é a substância. Isso é muito, muito interessante, muito interessante. Interessante mesmo. Enfim, a gente foi longe, né? A gente tá indo bem Nossa longe. Senhora! Mas eu queria que vocês aí, repetissem, mano, aquela questão do sujeito lá. Por causa que eu não vi você falar, na real. Como é que você lida com a existência? Eu não falei. Tá, tudo bem. Eu acho que é até um corta-fluxo eu teria. O do cotidiano, como a gente lida com o não sujeito. Eu já sinto que eu sou meio... Eu já sinto que eu tenho algumas... Quando eu entro na experiência da loucura, por exemplo, de conversar com minha geladeira, eu sinto que eu já não... Que eu tô fora, assim, da lógica do sujeito. Entende? E aí eu posso ser qualquer coisa. Mas não sei também. Eu pirei, a minha loucura, uma vez que eu tive também, é que eu tava olhando para uma mesa de madeira e eu tive certeza que ela era de isopor. E eu questionei completamente a materialidade, o material dela, sabe? E aí eu escrevi um poema sobre amor em relação a isso. Gosto. Muito. E aí eu fiquei pirando nisso, assim. Mas eu tinha uma meta Camila ali entendendo que era uma piração. Não foi uma piração completa em conjunto. Tinha uma coisa. Mas por algum momento aquilo foi verdade. Amiga, mas se a gente não estudasse filosofia, a gente ia ser louca. Então, você acha? Eu acho que não. Eu acho que eu seria, particularmente eu seria. Mas porque eu acho que a gente só pensa essas coisas porque a gente estuda filosofia. Não acho. Que o quê? Não acho. Não, eu acho que a gente só pensa dessa forma por causa das teorias que a gente tem em relação, sabe? Ajuda, né? Não, eu acho que a teoria que a gente... Tipo, esse repertório que a gente tem dá conta de lidar com a experiência da loucura de uma forma menos... Dá para potencializar ela. A gente potencializa, mas a gente consegue ir lá e voltar e falar, não, isso aqui... a gente consegue... eu consigo significar isso. Sim. Porque quem não tem Mas é uma loucura consciente, Laís, não é? Não é como se você perdesse o controle, sabe? Mas se eu não... Sim... Mas se eu não tivesse a teoria, eu ia pirar do mesmo jeito. E eu não voltaria, possivelmente. Eu estaria louca e não conseguiria voltar. Eu acho que é possível a gente não perder o controle também, porque a gente sabe que sempre existe pelo menos uma segunda opção de pensar sobre essa coisa. Né? Então, você sempre vai... Tipo, pelo menos o que a gente tem trabalhado é verdade e mentira. A gente ainda pode pensar esses dois lados. Mas agora a gente está entrando num campo que não é mais só verdade e mentira. É muitas outras coisas, né? E aí a gente entra de novo na loucura da filosofia, porque eu acho que o papel sério da filosofia é verdade e mentira. Eu queria sacar outro livro ali Para além do bem e do mal, pelo amor de Deus. Eu vou pegar. Leia-se para além do verdadeiro e do falso também, entendeu? Essas dicotomias reduzidas. Tem que pensar nisso. Deixa eu ver se eu acho. Mas essa ideia, eu não sei, eu acho que é uma loucura que não é patológica, portanto, ela é romântica. Não é porque a gente consegue significar. Então. Ela filosoficamente, a gente entra num... Tipo, a gente consegue fazer o discernimento do pensamento. A gente consegue pirar na experiência. Uma porra só do pensamento, velho. Não, do corpo, entendendo que o corpo pensa também. Entendendo porque tendo em vista a atração que a gente pertence, a mente é o corpo, né? Não é uma coisa separada uma da outra. Então... Eu não sei se eu vou encontrar, mas é... E também tem o lance da... E aí eu acho que entra a questão da teoria, tá distanciada da ideologia ao ponto de se questionar justamente. A geladeira tá falando comigo? Ela pode falar comigo? A geladeira pode falar comigo. Porque as coisas não estão dadas para nós. A gente aprende isso no primeiro semestre. As coisas, né? O mundo, ele é feito assim. Então, uma vez que a gente consegue sair das camadas, a gente tá fora dessas camadas e tem uma compreensão diferente da realidade. Agora, quem não... Eu acho que de uma certa forma ajuda, né? Porque como é que você explicaria? Como é que você explicaria a ideia de substância aristotélica para alguém que não estuda filosofia? Eu me coloquei primeiro que eu nem entendi. Dando aula para o ensino médio, é muito bom colocar essa pergunta. Eu só consigo explicar a partir do momento que eu tenha o Platão para dizer,
Não, mas a ideia de São coisas substância. diferentes. É a ideia de substância clássica, tipo, tentando explicar a realidade através desses termos, tipo, tem abstração pura, né? Como é que você... porque essa estrutura mental, ela já está posta na gente por causa do curso, então a gente começa a ver a realidade a partir dessas categorias, mas quem não tem relação com essas categorias, parece que não vai tão fundo no real, entendeu? Uhum. Ah, sem dúvida, não. Entendeu? Então, eu acho que isso dá fundamento para esse tipo de questionamento, sabe? Eu posso falar com a geladeira? O que é geladeira? Como que é um ambiente sem uma mente, sabe? Uhum. Entende? O que é uma existência sem sujeito? Em que nós estamos incluídos. Não, então, eu acho que eu não conseguiria fazer esse tipo de questionamento se eu não tivesse estudando filosofia. Eu acho que sem dúvida. Mas talvez não, entendeu? Mas talvez a gente tivesse experiência do mesmo de jeito. levar a sério, tá ligado? Porque a gente consegue pensar essa experiência. Mas é que a gente leva a sério esse tipo de coisa. Quando as pessoas você fala isso com alguém, as pessoas não levam a sério isso. Elas vão ser loucas. Existem loucos. E o que eles estão pensando? Possivelmente eles Mano, a filosofia é um lugar seguro pra gente falar merda. Falar merda não, mas sair da caixa. Exato. É um lugar seguro, entendeu? Mas eu queria muito achar o texto, um fragmento de um texto do Nietzsche, que ele falou justamente sobre o filósofo e a loucura. Ele ficou doido, né, Tadinho? Ele ficou doido. Mas ele é por causa do sífilis, eu acho. Por causa do quê? Da sífilis. Porque quero o signo. Também. O que é uma existência sem sujeito? Vamos dar só um playzinho aí por enquanto. Vamos ver. A gente assistiu 56 segundos do negócio. Já falou Sim. Faster, video has become the main way that we experience content. We've gone from desktop to web to phones, from text to photos to video, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're gonna be able to do almost anything you can imagine. Get together with friends and family, work, learn, play, shop, create, as well as entirely new categories that don't really... De coisas que a gente deveria fazer. São muitas, isso vai se acumulando. Mas eu acho que a gente devia escrever um texto, a gente vai pegar esse... E escrever um texto sobre isso. Ele dá o conceito de metaverso. Ele fala, isso é metaverso. E a gente destrincha isso, sabe? A gente devia muito fazer essa coisa. E botando tudo isso também que a gente pirou aqui. E publicando uma revistona, sabe? De filosofia, um trem. Eu acho. Eu também. Era só isso que eu queria dizer mesmo. É que metaverso, se eu não me engano, é a engenharia de software que eles estão tentando criar. E vão ser pioneiros, porque é sobre a realidade virtual imersiva, né? Não é o 2D que a gente tem acesso mais, vai ser tipo imersão completa. Mas como pensar isso filosoficamente? Pensar o metaverso filosoficamente, entrar na dá para você pensar isso de um ponto histórico, econômico, político, fenomenológico, cultural, estético, assim. Sim, e por isso que eu falo de pegar esse vídeo e fazer uma análise desse discurso, fazer tipo uma análise do discurso e tentar destrinchar essa coisa. E a partir daí, cara, dá pra gente publicar um livro de tanta coisa que dá pra gente dizer a respeito desse assunto. Mano, se a gente escrever nossa aspiração do primeiro vídeo até aqui, já dá uma mini literatura. Ainda bem que a gente grava as coisas, né? Uma mini literatura da loucura, tá ligado? Ai, amo. Pode tocar? Fit how we think about computers or phones today. Now, since we're doing this remotely today, I figured let's make this special. So we've put together something that I think is really going to give you a feeling for what this future could be like. We believe the metaverse will be the successor to the mobile internet. We'll be able to feel present, like we're right there with people, no matter how far apart we actually are. We'll be able to express ourselves in new, joyful, completely immersive ways. And that's going to unlock a lot of amazing new experiences. When I send my parents a video of my kids... Ele falou assim, ó, that's going to unlock. Isso vai, tipo, desbloquear certas habilidades. Mas, pelo contrário, ela vai
embutir, criar novas habilidades na cognição, ela não vai desbloquear. Esse que é o erro dessas porra desses tecnocratas desgraçados que acha que existe uma liberação do humano a partir da tecnologia. Nossa, e é total isso, é total essa ideia da repressão, que é uma coisa negativa, que age sobre uma coisa negativa. Porque se você está pensando negativamente, você vai ter que liberar. E se você pensa negativamente, você está pensando na falta também. Você está pensando na falta. Ah, verdade. Mas se você pensa positivamente, é tudo criação, cara. Claro que é. E entendeu? Só que eles ficam falando que é desbloquear. Tem essa concepção de natureza humana e eles acham que isso é um negócio que faz séculos já, de achar que a tecnologia está no auxílio da maximização das qualidades humanas. Mas, pelo contrário, ela está criando essas qualidades que acham que é inata do humano, né? Criando habilidades, criando economia criativa, criando encontros que existem de uma forma completamente outra, né? Então. É uma experiência muito diferente. É uma experiência sem sujeito também, de certa forma. E aí que tá o treco da estrutura, porque se a gente está submetido a essa... E é contingente, quer dizer, é uma amálgama de relações que a história vai criando, é a contingente, e as coisas vão assumindo certas formas, e as pessoas estão dentro disso, assim, então elas são formadas, elas formam... Tem uma citação do Peirce, sabe, o semiólogo, que ele fala assim, os homens e as palavras se constroem mutuamente. Então, é uma relação de, tipo, o homem faz a estrutura e a estrutura faz o homem. Igual natureza e cultura. A cultura faz a natureza e a natureza faz a cultura. Entendeu? Eu posso só ler o fragmento do Nietzsche sobre essa coisa da loucura e da arte também, necessariamente? Nossa definitiva gratidão pela arte, que é o título do fragmento. Se não tivéssemos aprovado as artes e inventado esse tipo de culto do irreal, a visão sobre a inverdade e a mentira, que nos são impostas atualmente pela ciência, a visão sobre a loucura e o engano como uma condição da existência sensível e conhecedora, seria insuportável. A honestidade teria como consequência o asco e o suicídio. Mas nossa honestidade possui uma força defensiva que nos ajuda a evitar as consequências. A arte, como a boa vontade, a aparência. Nem sempre impedimos nosso olhar de ir até o final. Então, não é mais a eterna imperfeição que carregamos pelo rio do futuro. Imaginamos estar carregando uma deusa e nos sentimos orgulhosos e infantis na prestação desse serviço. Como fenômeno estético, a existência ainda nos é suportável, e por meio da arte nos são dados o olhar e a mão, e, sobretudo, a boa consciência para podermos fazer de nós mesmos um fenômeno como esse. Nossa. Precisamos descansar de nós mesmos por algum tempo, olhando para nós e para baixo de nós, e de uma certa distância artística, rir ou chorar de nós mesmos. Precisamos descobrir o herói e também o maluco, que existe em nossa paixão pelo conhecimento. Precisamos nos alegrar de vez em quando com a nossa maluquice, para podermos permanecer alegres com a nossa sabedoria. A geladeira aqui, ó, chegou? Confirma. Oi, amor, fala demais. E justamente porque, em último caso, somos difíceis e sérios, e também somos mais peso do que a minha gente. Religião, cara, a minha religião, encontrei a minha religião, tá ligado? É basicamente nada nos faz tão bem quanto o gorro de guizos do maluco. Precisamos dele diante de nós mesmos. Precisamos de toda a arte transbordante de alegria, flutuante, dançante, brincalhona, infantil e feliz, para não perdermos aquela liberdade sobre as coisas, para que essa liberdade sobre as coisas que o nosso ideal nos exige. Justamente com nossa suscetível honestidade seria um retrocesso mergulharmos na moral e, por causa das fortes exigências que nos impomos, nos tornarmos monstrengos e espantalhos virtuosos. Devemos ser capazes de nos colocarmos acima da moral e não apenas ficarmos parados com a rigidez medrosa de alguém que teme escorregar e cair a qualquer instante. Inclusive, devemos ser capazes de flutuar e brincar com essa moral. Como poderíamos prescindir da arte para isso e também do maluco? E enquanto, de algum modo, vocês ainda sentirem vergonha de si mesmos, não poderemos estar conosco. E é o fim do segundo livro. É o Dionísio, mano.
É o Apolo Dionísio, porque o Apolo é isso, o Apolo dá a medida, põe em ordem, só que a gente não pode viver só apoliniamente, né? A gente também tem que lembrar do Dionísio. Laís e eu ontem percebemos que a galera dos bares em que a cerveja custa mais de R$ 13, elas são extremamente apolíneas. Muito apolíneas. E aí você vê no corpo delas que elas estão contidas. O corpo né, demais, assim. Olha isso, eu amei essa análise, Socorro. Vamos fazer isso quando eu for aí. É claro. Total. A gente pode chegar bem dionisiacamente nesses bares. Ai, inclusive devemos rindo, tá ligado? Chegar aqui, porque quando a gente chega naquelas pessoas lá, o teu corpo ele já... Pôr uma música e começar a dançar ali, fazendo eu não consigo nem olhar ao redor às vezes, viu como o ambiente molda o corpo? Não existe gênio por causa disso, mano. Não existe o quê? Não existe gênio por causa disso, porque os ambientes, as práticas, a cultura moldam o corpo. Você vai ser considerado gênio se você for ensinado a ser entendeu? Mas pro Nietzsche, talvez o gênio seja esse cara que tá acima, né? Então, eu não sei. Eu não sei. Complicado, né? Eu acho que o Nietzsche gostaria que a gente não pensasse em gênio. Talvez. Mas eu também não sou... Não sei se eu sou nietzschiana, não. Mas eu gosto. A gente pode não ser nietzschiana, mas o Nietzsche também tem a coisa do leitor ideal. Como que você lida com o texto nietzschiano? E ele vai dizer, né? Da coisa da ruminação. Tipo, entender os fragmentos do Nietzsche. Você não consegue entender filosoficamente como a gente lê, sei lá, Kant. E aí eu acho que nós três, por exemplo, a gente consegue ser esse leitor. A gente pode não ser nietzschiana, mas a gente é o leitor ideal de Nietzsche, eu penso. Concordo. Sim. E aí que entra uma coisa que ele fala que diz respeito ao valor, né? Porque você tem uma identificação com o texto, por isso você entende. Se você não tem, você pode até entender, mas você não vai aderir, né? Pode pôr o Zuckerberg. They're right in the moment with us, not peering through a little window. When you play a game with your friends, you'll feel like you're right there together in a different world, not just on your computer by yourself. And when you're in a meeting in the metaverse, it'll feel like you're right in the room together, making eye contact, having a shared sense of space, and not just looking at a grid of faces. Viu, peraí. A gente aqui... porque daí não... Screen. That's what we mean by an embodied internet. Instead of looking at a screen, you're going to be in these experiences. Everything we do online today, connecting socially, entertainment, games, work, is going to be more natural and vivid. This isn't about spending more time on screens. It's about making the time that we already spend better. Screens just can't convey the full range of human expression and connection. They can't deliver that deep feeling of presence. But the next version of the internet can. That's what we should be working towards. Technology that's built around people and how we actually experience the world and interact with each other. That's what the metaverse is all about. Now, the best way to understand the metaverse is to experience it yourself, but it's a little tough because it doesn't fully exist yet. Some of the basic building blocks are here though, and others are starting to emerge as we speak. We're starting to get a sense of how it could all come together and what it could feel like. So today we're going to do something a little bit different. Rather than just focusing on this year's product like a normal keynote, we're going to talk about the future. So let's start by exploring what different kinds of metaverse experiences could feel like, starting with the most important experience of all, connecting with people. Mano, ele parece robô, mano. Ele não é gente, esse cara... E voltando ao texto que eu gostaria de fazer com você. Olha como é que os caras desenham uma folha, péssimo. Você vai ver que vai virar outra coisa. Vamos. Sobre como a gente pode construir a estrutura desse texto, que eu queria muito escrever com você sobre isso. Ele vai trazendo esses tópicos, sabe? A experiência com outras pessoas. Imagine. A relação com o ensino, sabe? Tipo, a gente pode fazer sessões de ter... E o que, imagina, tipo, o que você não precisa ter uma casa muito grande, você precisa pagar esse rolê para ter uma casa muito grande. Exato. Então, porque o que ele está trazendo é o quê? Que o metaverso é o próximo
a próxima estrutura da internet, porque igual ele falou, a gente tem acesso à internet apenas pelos esses devices 2D. Aí agora a gente vai ter acesso à internet de forma imersiva, mas ainda assim você vai precisar de uma máquina para você entrar. É um óculos. É um óculos, então. Vai ser caro pra caralho, vai ser caro pra caralho. É outra coisa que eu penso também. Aí o brasileiro desgraçado vai fazer 30 vezes, né, morrendo, pagando, igual faz com o iPhone, só pra ter essa merda. Tipo, as pessoas nem se perguntam se elas querem viver assim. Isso. Elas só engolem. Tipo, você não precisa. A gente tem que falar pro povo que eles não precisam aceitar tudo que as pessoas colocam. Sabe o que eu imaginei, até pra uma tirinha? Tipo, uma vez eu vi uma imagem de uma banheira. A galera pegou uma banheira velha, uma geladeira velha e fez tipo uma piscininha, assim, uma banheirinha, né? Aí eu pensei, tipo, a pessoa em casa fazendo isso, a pessoa eu, né? Esquentando uma água na chaleira para colocar dentro da... E aí coloca o óculos, é uma banheirona, assim, né? Mas o quanto isso... se a gente for pensar dentro das coisas filosóficas que a gente estuda, a gente tá o tempo inteiro fazendo isso com a nossa banheira. A gente tá numa banheira e a gente o tempo inteiro tá querendo produzir, sem necessidade desse óculos, produzir outro sentido sobre isso, que é um sentido sempre muito melhor, positivo. Que aí volta a coisa do desejo, volta a coisa do desejo de novo, né? O que o capital manipula muito, né? O que o capitalismo manipula muito. Também. Tipo, até isso, claro. Tipo, a questão da meritocracia é isso. O cara tá com o óculos ali, ele acha que tá pá num espazão, mas ele tá dentro de uma banheira, tá ligado? Fudida, dentro de uma caixa d'água. Uma banheira, mas isso é muito louco, a coisa do desejo mesmo, tipo, isso aí é pura produção. Pura produção. E aí, não é que não é uma falta, não é que você não tem a banheira e isso te causa angústia porque você não tem a banheira. Você vai criar a banheira, você vai produzir isso, entende? Você vai produzir essa experiência se agenciando com as coisas, se agenciando com uma geladeirinha. E de onde vem essa vontade, né? O Deleuze fala isso, que o capitalismo opera assim, que é a codificação e a decodificação de desejos. Ou seja, o sistema, ele cria desejo, ele desfaz esses desejos para criar novos. Não tem? É isso. Que tem uma frase muito bonita que eu vi num pitch, acho que você já deve ter visto, que é tipo isso, a gente trabalha pra caralho pra comprar coisa que a gente não usa e viver uma vida que a gente não quer, tá ligado? É aquela frase do Clube da Luta que o Brad Pitt fala no filme lá. Nossa geração não teve grandes guerras, não teve nada. A gente só trabalha para consumir coisas que a gente não precisa para no final da noite chegar num lugar que a gente não quer, não sei o que, não sei o que. Eu sou muito Clube da Luta, olha só. Eu curto, mano. Não acredito. É verdade, uma vez eu tava passando chimarrão com água quente, daí, nossa, deu uma queimadura de 3º grau aqui, porque caiu. Aí agora eu me sinto do Clube da Luta, tá ligado? Já passei. Mas é uma crítica, né? Aquele filme é uma crítica ao sistema, porque os dois personagens principais, do Norton e do Brad Pitt, o Brad Pitt representa a subversividade, assim, que o Norton precisava ter para continuar vivendo, porque a vida dele era extremamente regrada, sem Dionísio. Da onde? Muda pra quê? Ele tem isso, a primeira cena que ele aparece, ele tá falando da insônia, né? Tipo, olha esse emprego de bosta, eu não consigo dormir. Ansioso. A vida, a realidade é só uma cópia da cópia da cópia da cópia. A obsessão dele com decoração na IKEA, lá que ele queria comprar os catálogos e ter a casa toda hora. Então é uma vida... Deu vontade de assistir o filme, deu vontade de ir aqui também. E quando eu assistia, não tinha essa eu também não, eu achava só... Eu entendi algumas coisas, assim. Mas... Não, mas tem o livro eu nunca li, mas o filme eu gosto também. Eu li um outro livro, que era desse autor, até esses dias eu comentei, que é No Sufoco. E o cara também, ele se leva a extremos em várias coisas. Eu lembro, a primeira que eu lembro lembro de 3, na real. Uma é que ele se engasgava nos restaurantes, para outra pessoa sentir que salvou a vida dele e alegrar a vida dele, e a partir disso ele conseguia uma dependência dessa pessoa, porque a pessoa sentia tanto essa responsabilidade pela vida dele depois de salvar ele, que mandava dinheiro, e ele se sustentava assim, o personagem, né? A outra é que ele queria levar ao extremo, aí eu posso estar um pouco enganada, mas como é que eu falei naquele stories lá, extremo da vergonha, assim, ele não queria mais se sentir desconfortável, e para isso ele fez uma coisa absurda, que ele foi no zoológico e deixou os macacos colocarem amendoins no cu dele pra todo mundo ver, tá ligado? Tipo assim, o nível de... É um livro?
É um livro, é No Sufoco, do Chuck Palahniuk, né? Que é o cara que escreve também o Clube da Luta. Muito bom. E aí, a terceira coisa que eu vi, agora eu não sei se, eu acho que é desse livro, mas não sei se é do Clube da Luta também, mas eu não li o livro do Clube da Luta. Que uma coisa que ele fazia também, ele ia nos mercados e trocava as tintas dos pacotinhos que as mulheres pintam o cabelo. Ele trocava as cores pra causar um mini caos, assim. Da mina pintar o cabelo, e daí, tipo, caralho, não era essa cor. Ele fazia isso também. Eu achei muito bom. Então, Palahniuk, parece ser indígena. Ouvi, a gente vai ter que sair às 15 e 15 para as 4, né? Você não precisa se arrumar muito. Que daí a gente combinou de encontrar com o Ismael e não deixar ele esperando e tal. Daí a gente vai ficar mais uns 15 minutos, pode ser? Pode. Pula pra parte que fala que é a mulher falando sobre conhecimento. Massa. Mas qual que é? Put on your glasses or headset and you're só da cara instantly dela. in your home space. It has parts of your physical Eu home não sei se o created vídeo tá virtually. It has things that are only possible. Eu acho que tem, né? Ó, entertainment. Só veja o vídeo da sessão. Agora você vai falar da mulher que vai no show. Vai falar. Yes! Nossa, Peraí. Education aí, ó, esse aí. Já tem as sessões, cara. Thanks, Mark. We'll see you in a minute. Sério, por favor. Vamos, por favor. What if you could learn about anything in the world just by bringing it closer to you? Ai, vai pra lua, caralho, vai pra... So, we're gonna have an E é bonito, olha, astrophysicist in com the vontade de family. estudar sobre Actually, isso. I have to write this paper. Will you help me? Let's take a closer look. Ai, vamos pra lua. What part of the solar system are we talking about? Olha isso, Saturn. cara. cara. Loucura, né? If you were taking astrophysics, you could study in the metaverse. Ah, aquele negócio do Did you Google. know né, the Google rings are made up of faz billions of parada, icy né? particles? Então, Look at this. Só que você não tem essa interação. Dá pra filmar? O dia que eu filmei o sofá. You ready to do that paper now, right? Yeah. Não, não tem Instagram. Essa parte. In the metaverse, you'll be able to Olá, teleport Greg. not just to any place, but any time as well. Ancient Rome. Roma. Imagine standing on the streets, hearing the sounds, Você vai visiting dar the como você não markets, vai tirar. get a sense of the rhythm of life over 2,000 years ago. Imagine learning how the forum was built by actually seeing the forum get built right in front of you. A mina da minha. Hi, everyone. I'm Marnie Levine. In the metaverse, learning won't feel anything like the way we've learned before. Aí pega no nosso With a headset or noção, né? glasses, you'll be able to pull up schematics for your studying, or maybe even the service manual for a vehicle you're learning to repair. Let's say you're a med student or a doctor. With apps like Oso VR, you can learn new techniques in surgery firsthand, practicing until you get it right. Or, if you're studying earth science, you could swim through the Great Barrier Reef. Get up close to Earth's mightiest insects with your instructor, David Attenborough, whose VR documentary is playing now in A Oculus TV. formiga aqui, ela já tem percurso muito estreito. This is a world of intrigue, Na vida a real. world of wonder, a secret world. Mano, mas ó, isso diz respeito ao nosso corpo propriamente, porque assim, se é a nossa extensão mental tá lá, vai conseguir ver e tal, mas, por exemplo, e o paladar, os outros sentidos para além da experiência apenas visual? O olfato, que é muito importante. Então, todos os sentidos, esteticamente falando, é um negócio, é máquina, na real, porque primeiro que vai ser uma coisa induzida e artificial, porque você não vai estar no ambiente de fato, só que também toma uma concepção de corpo muito específica, né? Como se todas as sensações fossem unicamente cerebrais, sem ter conexão com o resto do corpo. Exato. Então. E eu vi que, não sei se você ouviu, que, tipo, dentro desses universos, a gente já sabe que a formiga vai necessariamente caminhar para tal lado. E, tipo, na natureza não tem isso, né? Então, a natureza tu vai lidar com uma coisa não determinada. Com a desordem, com o caos, a imprevisibilidade. Mas
Vai ser uma coisa controlada, não vai ser orgânica, né, mano? Não é orgânico. Sou contra. Ai, Zuckerberg, tchau. Eu tiraria uma pira, só que assim como eu me sinto e sinto que nós estamos preparadas para entender que o bagulho não é essa coisa toda aí, não, né? Não, é óbvio que tem, né? É algo novo no mundo, assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que as implicações são muito catastróficas. A gente vai fazer revolução por computador, cara. Mas eu boto fé nisso aí de terrorismo, parada. Eu acho muito louco isso. A gente vai criar um universo revolucionário para sanar nossa vontade. A gente pode criar, dá para criar a gente vai criar outro Brasil, sociedade cara. Comunista, dá pra, sabe? Dentro vai ser outro Brasil. Claro que dá. Então, mas o que Que loucura! Isso significa, em outras palavras, o que significa? Que todas as possibilidades de revolução, portanto, não vão ser concretizadas, né? Então, quer dizer, os países vão continuar economicamente iguais, porque quem tem tecnologia e condição material... Economicamente igual... É só a porra dos Estados Unidos, a China, enfim, a Alemanha. E então, tipo, é uma dependência cada vez mais da máquina, só que a máquina, atualmente, ela é feita, produzida, construída, valorada, interpretada a partir desses capitalistas aí, entendeu? Não tem nada a ver com o nosso povo, e a gente está cada vez mais dependente. Mas eu super vejo a galera fazendo uma revolução. É rápido? Mano, isso aí é The Sims. Vocês já jogaram The Sims? É The Sims, Então, isso aí, não tá inventando nada de novo. É uma boa crítica, né? É isso aí, o The Sims. O The Sims do Zuckerberg. Nossa, Zuckerberg, você não é o gênio, cara. Eu vou mandar um e-mail pra ele, viu? Qual que é a diferença entre o Metaverse e o The Sims, amigo? Mas olha só, vocês viram também como é que chama aquele ricaço lá? Que tá indo para Elon Musk, que fez um show também esses dias, falando que eles estavam trabalhando em robôs que seriam... E, cara, para mim, esses caras estão trabalhando junto para construir uma sociedade para eles, sabe? Mano, você acha que os caras não se comunicam, velho? Claro que tá. Aí o Elon Musk fez uma cena, tipo, como se ele tivesse inventado um robô, que seria um robô que trabalharia. Tipo, aquela coisa de filme mesmo, o robô. Sabe? No final era só um cara vestido. Ele falou, não, eu vi. E tal. Mas os caras estão... futuro e tal, é ótimo. Véi, agora imagina, tipo, tem robô trampando e você tá imerso numa realidade virtual. O assim. Her vai trazer bastante isso também, né? Sim. Tipo assim, os caras que tem grana, o mundo tá fudido. Os caras que tem grana têm a possibilidade de morar em Marte. Tem aquela série também do... Isso é muito louco. Aquela série do mundo, que é o mundo faroeste lá. Ah, sim, eu não assisti, mas é muito boa, eu assisti a primeira e a segunda temporada. E mostra isso. Como é que é o nome da série? Sabe, Vicky? Eu vou mandar pra vocês quando eu achar. Ai, mano, mas assim, o futuro não é bom, brilhante, como querem, não é. Mas o presente também não é, o passado também não foi. Não é. E daí quando você fala isso, depois daquele trecho da Gaia Ciência, amiga. Que a Laís leu, o trecho da Gaia Ciência. É porque a gente tem que levar em consideração as contradições, né? Tipo, a realidade é essa, contraditória. Tipo, mas a gente tá falando, porra, a gente vai ficar chorando no presente? Não. Como assim? Eu não entendi o que você tá falando. O trecho que a Laís leu ali vai dizer assim, pô, eu vou dizer como é que a Camila diria o texto. Pô, chora não. Mas ele não falou justamente que a gente tem que abraçar também o choro e tipo... Também, mas rir de si mesmo, aderir a contradição da vida, né? É para além do bem e do mal. Tô tipo, não ter que escolher só um lado, entendeu? A luta, não só a verdade, né? Não só a verdade, mas a mentira também. A ilusão. Eu, por exemplo, construiria nesse metaverso um lugar, por exemplo, com relacionamentos saudáveis. Dá para realizar vários ideais, né? Você vai ser a porra da Disney, que foi abusada vai ser ficar 3 meses vivendo com uma pessoa que vai tratar ela bem, para ela entender o que é ser tratada bem. Vai ser a Disney, mano. É a Disney? Ah, não, mas olha. É a Disney. A gente tá sendo ingênua, porque na internet existe a Deep Web. Imagino que vai existir na Metaverso, então. Aqui, ó, você vai poder experimentar. Imagina tu tá lá, velho. Tu tá lá na tua casa, com os teus bangs, e de repente tu é hackeado. Não,
Imagina, você vai poder, tipo, ter acesso a qualquer tipo de experiência, assim. Mas imagina saquear os caras que tem muita grana no metaverso. Nossa, vai ser guerra, é guerra cibernética. Mas é porque a realidade já é isso, sabe? A gente também tá imaginando que Então, as por coisas isso que vão eu ficar acho muito piores. que Vamos continuar sendo eles assim. são contraditórios, porque eles só levam em consideração esses elementos positivos que mas podem Mas é que eles querem vender a parada, cara. Não, Isso com é uma certeza. estratégia. Igual, por exemplo, durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos, que o Trump ganhou, e toda aquela relação de fake news que começou, né? Porque eles ganharam, o Bolsonaro, inclusive, ganhou a eleição com Várias fake news. outras democracias. Eles sabiam, mano, disso, Pois porque é. eles têm controle dos algoritmos. O que É tá por isso que o acontecendo. Zuckerberg tá fudido. Saiu ontem uma notícia falando que o pessoal do meu trampo tava compartilhando essa. De que agora é proibido no Instagram, no Facebook, direcionar anúncios para pessoas, né, relacionadas com questões de raça, de gênero. Tipo assim, eles não podem fazer isso mais. Por quê? Por causa de todas as questões políticas envolvidas, né? Como que essa coisa da Cambridge Analytica, essa parada desestabilizou a política, fez o que fez com o Brasil, com os Estados Unidos, através dessa tecnologia de microtargeting, que você vai direcionando anúncio, notícia para as pessoas e vai radicalizando ali aquela posição, né? Então. Eles não podem fazer isso mais, está proibido agora. Ai, mas ganharam tanto dinheiro também já, né? Vamos só terminar de ver esse pedacinho aí sobre educação. World hidden to the human eye. Explore the extraordinary world of Micro Monsters 3D with me, David Attenborough. Nossa, ele já tem tudo This is pronto. just já. one of the ways Mas já we're going to pensei no learn in the sofá future. But in order to get there, we're going to need to help build the skill sets of the people who build these experiences. So we're setting aside $150 million to train the next generation of creators to build immersive learning content and increase access to devices. And to help more creators make a living building AR effects using Spark AR, we're going to establish a professional curriculum and certification process, make it easier to monetize, and put our Spark AR curriculum on Coursera and edX. Eles Thanks, têm Marty. So that's a glimpse of the kinds of experiences that Você compra, você Então, gasta eles algumas já estão coisas. criando tudo. Eles Sim. estão criando a plataforma, Mas, como olha, vai lidar, sinceramente, estão profissionalizando, estão criando demanda que eles mesmos vão suprir, cacete a quatro. Não, mas sinceramente, isso aí, tipo, eu não boto muita. Quem vai ter acesso a isso? Os americanos, né? Porque Lógico. eles estão investindo lá. Porque, assim, as big techs, a ciência americana, ela é feita através do quê? Das universidades e de empresas privadas. Então, por exemplo, esses 150 bilhões de dólares, às vezes eles injetam isso nas universidades para investir em pesquisa e daí traz os pesquisadores. Então, por isso que a economia capitalista deles é muito grande, porque é uma junção entre ciência, investimento privado e estatal que cria tudo isso aí. E eu acho que é nessa vibe que vai. Assim, mas é difícil de quebrar, e por isso que eles engolem todos os pesquisadores do mundo, né? Todo mundo acaba indo para lá, vira pesquisador americano, faz pesquisa lá, os caras pegam o resultado, é bom para eles, e os idiotas o Nildo fala disso, os idiotas, o pesquisador volta achando que virou internacional, mas só está colaborando com o capitalismo central. Assim. Eu fico pensando, e aí, tipo, essa coisa de quem vai acessar isso. Primeiro, a gente sabe que vai ser a galera que tem grana. Mas do mesmo jeito que antes nem todo mundo tinha condições de ter um celular, hoje todo mundo tem um. A questão é, a gente vai aderir a isso de fato? Tipo, as pessoas vão... Porque muita coisa foi inventada, e até chegar em todo mundo, né, até ficar barato isso, eu acho que serão muitos anos. Porque, só que a minha questão talvez, porque é isso, né, isso é muito, muito novo, então vai rolar esse teste, assim, se as pessoas vão conseguir, tipo, como é que vai ser a relação delas com isso. Existem muitas invenções, né, que não vingaram, tipo assim, a galera criou dessas empresas, tipo, Apple, não sei o que lá, que, tipo assim, era um projeto e no fim não rendeu, não deu lucro e aí foi abandonado. Eu acho muito fácil que esse óculos seja só uma, tipo assim,
Vai ficar aí. Mas, por exemplo, no mercado hoje, qualquer coisa tecnológica, você pode achar tanto, por exemplo, um celular de 10 mil reais quanto um de 600, tá ligado? Mas a partir de uma concorrência, né? Até então é só o Meta que tá fazendo isso. Mas por isso que é perigoso, porque ele tem o monopólio. E isso aqui é um negócio que cada vez mais a tecnologia... E é o monopólio da nossa possibilidade de socialização, né? Tipo Não, assim. eles têm um poder ridículo. É assim, ó. Uhum. É um controle tão grande do mundo. Por isso que os Estados Unidos controla tudo. Por isso que eles têm que se fuder. China tem que enfiar o dedo no cu deles e enfiar um guarda-chuva e abrir. Ah, então ouvindo a gente aqui, toma cuidado. É o Google, viu? Não, eu acho até que até os meus stories que eu filmei, a gente falando sobre o Zuckerberg, eu acho que eles nem vão dar tanta visualização, porque mas deve ter tudo com isso. certeza. Não, ontem eu fui tentar entrar no meu Instagram, aí apareceu, a gente precisa saber. E eu tava justamente falando com a Camila como eu queria ser anônima no Instagram. Aí na hora que eu falei isso, eu fui abrir o Instagram, travou meu Instagram e falou assim, ó, você vai ter que confirmar a sua identidade. Aí eu tive que fazer assim, fazer uma selfie. Sério? Eu nunca me pediu meu isso. rosto, assim, não. E amiga, a gente falou sobre, tipo assim, poderia ter acontecido hoje, mas aconteceu quando a gente falou assim, sobre anonimato. Foi muito louco, foi assim, sério. Mas o que ele falou? Você vai ter que confirmar a sua identidade, por quê? Ele não explicou? Não sei, mas foi para eu conseguir acesso, para eu conseguir logar no meu Instagram de novo, eu só conseguiria logar se eu tivesse confirmado, se eu confirmasse meu rosto, assim, ó. Olha isso, mano. E o Facebook é uma empresa, tá ligado? A gente tá fornecendo dados livremente, assim, ó, deliberadamente por uma... Sim, isso me dá muita angústia. Eu queria muito quebrar isso aqui, ó, a martelada. Eu também. Quando eu tiver minha casa no mato, gente, a gente vai ter que se manter em contato de outra forma. Porque eu e ainda os bolsonaristas querem me falar de liberdade, que o comunismo... Vai se fuder. Todos os outros sistemas políticos, eles são ditadores. Mano, olha esse... Por isso que o capitalismo é perverso, porque ele faz tudo isso no controle, mas não é claro. Uhum. As pessoas não têm noção do quão controladas elas são. Não tem noção. Isso é foda, né? Isso é foda. A gente sempre tem nosso povo falando como o capitalismo é foda. Não, então. Como os bolsonaristas. Como o bolsonarista é... Sempre é, mano. Pode ver todos os vídeos que a gente fez. Chega no capitalismo, chega no Brasil e chega no bolsonarismo. Assim, ó. Sempre. Mas que bom. Sempre. Claro. Isso quer dizer alguma coisa, né? Porque a gente tem que... Isso quer dizer que a gente tem que tacar fogo, a gente tem que pôr uma bomba na cabeça do século. Tem que ter o objeto disso tudo é o capitalismo, entendeu? Sim. Acabar com o homem, acabar com... Ai, pra mim, eu tô nessa vibe, assim, eu quero guerra. Entende? Eu também tô andando nessa vibe, assim. Só que eu acho que às vezes eu tô guerreando com uma galera que não precisa. Mas Você quer entrar em guerra contra quem? Pois é. Esse é o ponto. Contra o sujeito? Contra o homem. Contra essa invenção aí. Eu entraria contra o capitalismo. Mas não sem dúvida. Acho que não tem como, né? Não. Não tem como não ser. Não tem como não ser, entende? Mas é porque o inimigo tem que ser muito bem pontuado, assim. O capitalismo é uma coisa... Então, Estados Unidos... Porque o capitalismo americano, o capitalismo estadunidense, de origem, ele é avançado já. Aquelas aulas que eu mandei para vocês, daquela professora de economia da Unicamp, tem 12 aulas no YouTube, e eu tenho assistido, eu estou na 6ª, eu acho. E é história da economia política. Então, ela fala a relação entre economia política... eu ouvi, a gente não viu o que você mandou, manda de novo, lá no grupo. Aqui. E aí ela comenta da origem do sistema político... econômico no Estados Unidos. E desde o princípio, mano, os Estados Unidos foi colônia, não tinha Estado também, era um capitalismo selvagem, era competição assim, empresarial muito grande ali no século XVIII, não, era tipo assim, tanto é que teve uma crise econômica no século XIX, e isso criou um governo que de origem ele já é liberal e ele já está a favor, ele já está submetido ao mercado. Quando você pensa a esquerda estadunidense, por exemplo, tipo assim, massa Barack Obama, mas assim... Não, mano! Não, pra vocês terem uma noção, de origem, o Estado americano... Eu amo a expressividade da vida. Eu adoro a sua expressividade. Mas eu me afeto, entendeu? Porque assim... que bom! Cara. Comparado às democracias, aos estados, historicamente entendido, o conceito de estado, nos Estados Unidos, e o Aristóteles já fala isso, mano, na política, se a sociedade estiver submetida, se a política estiver submetida ao econômico, tá fadada ao erro, assim, ó. E é isso que acontece. E o que aconteceu, que é fode com o mundo?
que esse modelo de capitalismo ele se espalhou no mundo inteiro. Quem falou isso, amiga, do fadado econômico? Submetido ao econômico é Aristóteles. Na política ele fala que o econômico não pode submeter o político. A política... Porque quando Foucault... Vou trazer. Quando eu tentei escrever o rolê sobre o poder de Foucault, eu entendi que a hipótese Reich seria uma das possíveis formas de lidar com o poder não sendo econômico. E aí ele vai colocar o marxismo e o liberalismo como formas de pensar o poder ou terminando, ou como razão histórica do sistema, do poder, né, a economia, assim. E aí, por isso que ele vai ir contra a hipótese do Reich, do Marcuse, e essa hipótese de repressão. Porque tem essa hipótese ou tem a hipótese Nietzsche. Né, para pensar contra essa análise econômica do poder. A hipótese Nietzsche é luta, combate... Sim. É uma disputa. É uma disputa. O poder não como uma coisa. E não uma repressão de... hierarquizada. Então, não, na verdade, as teorias econômicas que ele vai identificar como liberais ou jurídicas e marxistas, elas vão participar dessa hipótese que vai lidar com o contrato opressão. Contrato opressão, se eu não me engano. E a hipótese Nietzsche e Reich, elas vão lidar com repressão e... guerra? Não sei. Mas daí não combate, é econômico. Repressão-combate. Só que dessa repressão-combate, o Foucault vai pegar só o combate, não vai pegar a repressão. Para fazer uma análise do poder não econômica. Para propor a sua própria noção de poder, que é o que... Que daí ele fala por comodidade, inclusive, eu vou dar em nome de hipótese Nietzsche. Aí é só outra coisa. Mas é outra coisa que dá para pensar. Mas é daí que ele tira a ideia de poder dele, como relação de força? Por isso que eu tô dizendo. Ele quer pensar como combate. Eu acho que acaba assim, só que a gente teria que ver, no final de tudo isso, como é que ele tá pensando poder e se de fato ele tá... Porque aquele artigo que eu mandei para ti, daquele livro lá, Vicky, da Scarlett, ele vai colocar que o autor, que eu não sei se é ela, vai colocar que o Nietzsche vai colocar o combate em todos os lugares, inclusive no micro-organismo do nosso corpo. E o Foucault não vai lidar dessa forma. O combate não vai numa parte cosmológica para Foucault. Né? Mas também porque o Foucault vai dizer, eu vou analisar as ciências humanas. Enfim, muita coisa. Mas esse cara, ele vai trazer esse embate do tipo, Foucault não é nietzschiano a tal ponto. Né? Ele vai trazer, inclusive, a noção de combate, né? Sim. Mas é uma concepção de poder que não é econômico, mas o que no capitalismo, o capitalismo lá estadunidense, ele se espalhou como modelo de sistema capitalista no mundo, né? Uma vez que o Ocidente é capitalista e todo o mundo está se tornando, tudo está virando mercadoria, então tudo está entrando no capitalismo, entende? Então até as 4, né? Foda-se. Vocês têm que ir embora, né? Não, agora a gente vai ficar mais 7 minutos. Eu falei com os meus que a gente vai atrasar uns minutinhos. Mas é bem rápido aqui. Também, A gente só vai... Rápido não, se deixar... A gente arrumar rápido. Sim. É porque aqui nunca é rápido, se deixar... O que vocês vão fazer? Vocês vão beber mais? Vamos reavaliar se a gente não pode fazer todo final de semana. É porque o foda é que no sábado tem o Humanitas também. Apesar de que o Humanitas vai entrar em recesso, eu tô indo. Eu quero ver se no que vem eu quero ir no Humanitas. Sim, vai ser legal. Se você quiser colar também, a gente vai discutir um texto do Gorgias. Vai ser massa. Eu sigo no Instagram, eu acho. Eu não sabia que vocês faziam parte. Eu tava... A Laís faz. Eu entrei uma vez e... Mas dá pra ir, tipo, às vezes? Dá pra ir. Acho que sim. Acho que... Dá, tipo... Então, inclusive, quando eu propus discutir um texto, a energia da minha cidade acabou por 4 dias. E daí eles falaram, então manda um resumo. Não mandei nada até hoje. Eu tenho até um certo receio de chegar lá de novo e dizer assim, galera, não fiz nada. Ué, quando vocês forem me avisa, eu entro pra ver. No sábado que vem vai ser o último encontro desse ano, e aí a gente vai entrar em recesso e só volta no próximo. E aí são núcleos, né? Tipo, é um grupo interdisciplinar, e aí eu tô no grupo de teoria da história e temporalidades, essas coisas. E aí o texto que a gente vai discutir na semana que vem é desse núcleo que eu participo, e vai ser Gorgias. Vai ser o elogio a Helena, do Gorgias. Isso não é não. É isso, Beriras. Deixa eu mandar o vídeo, peraí, porque eu mandei já, eu vou tentar achar. Agora é sério, eu queria mesmo propor que a gente pensasse nisso aqui, como uma coisa para ser feita.
Mesmo. Olha, tem todos os temas, né? Tipo, já tá subdividido. Vamos fazer assim, ó, então, cada um pega assim, ó, cada um pega um, escreve umas paradas e daí a gente constrói junto. Tá? Eu vou escolher, então, a parte... Tá, a gente pode abrir o vídeo e olhar quais são as sessões. A gente pode distribuir, ó, tem mais de 3, então cada uma vai pegar mais de uma, né? Você consegue olhar aí na descrição quais são? As partes? Vou abrir. Que eu acho que isso ninguém fez ainda. Pegar esse vídeo, pensar esse vídeo, pensar aí. Em sessões. Aqui, ó. Aí, ó. Social connection, entertainment, game, fitness, work, better education, commerce, building, the metaverse. Ah, você tem que ficar com commerce, Vicky. A gente pode abrir mão de uns também. Eu não, Sim. Por exemplo, game pra mim. Eu quero o penúltimo, ó. What will take to make the metaverse feel real? Nossa. Então, aí a gente pode construir, olha, talvez a gente possa fazer Só assim, pra jogar, eu vou jogar mais perguntas. A gente pode fazer, talvez assim, pegar esses que são essas sessões, né, que ele tá propondo, que é a nova realidade, né, nessas instâncias da educação, do sei lá o quê. E pensar esses últimos seriam mais ou menos a parada da conclusão da discussão, né? Tipo, o que tá escrito aí? Construindo o próximo dispositivo para ajudar a desbloquear o metaverso. O que faz o metaverso para ser real. O próximo capítulo. Então, construir responsabilidade, construindo o metaverso junto. Então, não sei, a gente pode dar print. Eu acho que pode ser ali, ó. Eu acho que é tipo assim, ó, social connections, education e commerce, temos 3 pessoas, cada uma fala de um. Boa. E são 3 coisas que a gente tem um background teórico, né? Que é economia, educação, né? E relação social. Pode ser. E aí, a partir disso, ver o que eles falam e tentar, sei lá... Fazer umas conexões. Fazer uns comentários. Eu acho que eu não nem intento de fazer um artigo acadêmico. Eu não consigo, a gente pode fazer essa intenção, porque eu não vou conseguir. Cada um fica com uma, e aí assiste essa parte, entende, e daí no próximo encontro cada uma apresenta o que ele fala e faz seus comentários sobre, usa do autor que achar necessário. E aí, enquanto uma faz comentário, a gente já consegue juntar nós 3 e já escreve o que a gente vai conversar. Como a gente grava, a gente fica mais fácil da gente... também. Massa. E essa última sessão do o que faz parecer real é muito boa. Pra mim, a gente pode fazer junta daí. Sim, perfeito. Juntando tudo com os comentários que a gente já fez, né? Lindo, lindo. Fazer uma análise de conclusão. Perfeito. Massa. Então vamos publicar na N-1. Nossa, vamos. Vamos tentar publicar na N-1. Difícil, hein? Se ficar bem escrito, dá para mandar para vários, né? Daí. Dá. Mas dá pra gente fazer também daquela parada que a gente tá pensando. Dá pra gente só pegar e fazer uma zine, assim. Tipo, metaverso. Cara, a galera vai pirar em ler isso, eu tenho certeza. Se tiver essa estrutura não de artigo, mas de uma... E colocar umas artes, fazer ilustrado, sabe? Performance. Colocar a banheira, amiga. Isso é muito bom. Ai, o desenho que a Camila faz, mano. Faz aí pra ilustrar. Vou fazer. Perfeito. Tá, então vamos separar? Cada um vai ficar em qual parte já? Pra gente já ficar pensando... Olha, os dois me interessam, tanto educação quanto conexões sociais. Eu prefiro conexões sociais. Então eu fico com educação. E tu, Vi? A gente nem deu uma pensão. Imaginando que a Vitória já vai ficar com o comércio. Imagina Vi, mas eu acho que tu vai vir, ó, poderosíssima para pensar o comércio. Porque tu tem uma... Eu acho. Você tá estudando essa coisa da economia, tu tá com aceleracionismo aí, eu acho que, ó, vai vir massa. Mas eu queria fazer sobre isso mesmo. Então, Pronto, foi a nossa intenção, tá você. É isso, então. Massa. E não precisa ser um texto muito longo e muito, né? Tipo assim, como se a gente for pensar publicar uma zine, a gente faz a coisa... Eu gosto de conduzir por perguntas, por exemplo. Massa, acho que a minha condição de comentário seria mais de colocar contrapontos. Sim. Como é que a gente pensa isso nisso? Cara, é muito bom a gente ter esse material. Eu e a Camila, a gente tá pensando uma espécie de coletivo de produção artística. E aí a gente pode lançar, a gente tendo isso, se a gente mandar isso para um edital, por exemplo, a gente já tem material para publicar, sabe? Fazer, tipo, a gente faz o projeto de publicar uma zine, a gente já tem a coisa pronta. A gente só vai receber a grana para produzir material e distribuir. Muito bom. Aí a gente já, olha só. Já tem o primeiro. É isso. Então fechou. Qual dia? Até que dia, né? Porque
Até que dia? Eu acho que é o próximo encontro. Pelo menos 15 dias. assistir e trazer os comentários. E aí a gente faz dessa forma mais lenta mesmo. Depois a gente estrutura o texto e traz o texto, né? Mas a primeira tarefa é o vídeo e trazer a discussão. E é massa ver o vídeo inteiro também. Né? É massa ver o vídeo Mas cada inteiro. um faz. Mas quando vai ser o próximo encontro? Daqui 15 dias? É. Mas daí no sábado ou no domingo? Tanto faz, né? Tanto faz. Daí No fim de semana. Tanto faz. Beleza. E o Enad, hein? O que vocês acham que vai ser do Enad? Ai, Eu não tô nem aí. tô de boa, nem tô pensando nisso. Não, mas, mano, tipo, é meio longo, né? E eu tô pensando, vai ser, tipo, meio que... mas a gente tira de letra isso. É questão múltipla escolha, pá. Eu acho que a gente tira de letra porque não vai ser, tipo, uma coisa, no terceiro parágrafo de Kant. E a gente não precisa sentar. Tem que ser geral, né? A gente aprendeu, e fora que a gente não passa nem despassa. É uma questão de nivelamento da qualidade de ensino da UFSC. Né? E, gente, é jogar por nós aqui... Não querendo falar, não querendo excluir. Não querendo falar sobre genialidade. Não é que eu sou a gênio. Não é que eu sou a gênio. Mas é que quem quer estudar, eu acho que tenha, né? É que a gente gosta de estudar. Tem gente que gosta. Mano, essa área demanda quem gosta de estudar. Tesão. Se você não curte estudar, você não... Foda-se, você não vai ser bom. Tem que gostar de estudar. Tem que gostar de estudar. Razões. E é ótimo, cara. Eu penso assim, porra, plena quarta-feira, de um dia aleatório, vou abrir um livro de filosofia. Para, né? Plena quarta-feira, no meio da tarde, você abre o metaverso e você tá lá trocando ideia com Sócrates. É isso, então. Bom, então a gente deixa marcado aqui 2 semanas, daí a gente vê depois, se sábado ou domingo. Qual isso, beleza? Tudo bom rolê pra vocês? Amiga, amanhã eu te mando, hoje de noite te mando essa gravação pra você publicar. Isso. É nóis. E a gente tem